gente, boa noite. Gente, muito feliz que vocês estão aqui junto com a gente para ouvir, para receber. Ai, já entrei. Olá! Boa Boa noite, noite, tudo vai bem? estar linda com esse cabelo novo. Você vê, tá diferente, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, né, pastora? Que a gente tem visto tantas famílias aí se desfazendo, né, por Isso. falta de sabedoria. Então a gente vai falar sobre casamento próspero. Então vamos lá, pastora. Primeira Vamos, coisa, eu vou só fazer a primeira pergunta e aí você vai tá, conduzindo aí do jeito que você preparou pra gente. tá ok. O que é o conceito de prosperidade? Acho que é muito importante a gente saber para a gente entender o que nós estamos aqui propondo, sobre o que a Isso. gente vai aprender hoje. Então, a palavra prosperidade, prosperar, que é tissaliá no hebraico, ela aparece a primeira vez, engraçado, quando um servo, o servo de Abraão, vai buscar a noiva de Isaac. Então, na verdade, a primeira palavra que fala sobre prosperidade envolve um casamento também, Que não é? coisa A linda, eu não sabia. preparação para um casamento. Porque a gente vê que quando Abraão se preocupou, né, com o casamento do seu filho, ele pediu para que o seu servo fosse até a sua família, né, e arrumasse de lá uma mulher que fosse esposa de Isaac, porque seria Sim, com os mesmos princípios de adoração. E isso foi muito importante quando Abraão deu essa incumbência para o seu servo. E ele pediu para que Deus o abençoasse. E quando ele encontrou, ele fez todo um pedido para Deus: olha, Senhor, eu vou chegar no poço e a mulher que me ajudar a dar águas para o meu gado, né? Que possa então ser essa mulher que será a noiva de Isaac. E sim. é o que acontece. Rebeca aparece ali e oferece a água, e depois eles vão para a casa da sua família. Então, se consagra ali toda aquela aliança, eles aceitam, Uhum, e ele leva então Rebeca para Isaac. sim. Então, prosperidade, prosperar, é a primeira palavra, primeira vez que aparece na Bíblia, no Velho Testamento, fala sobre prosperar numa tarefa, num intento. Então, prosperidade fala muito mais do que uma prosperidade e abundância material. Fala sobre você realizar o propósito de Deus para a sua Deus. vida. O propósito, o intento, a tarefa que lhe foi confiada. Então, prosperar abrange muita coisa, né? Abrange todas as áreas da nossa vida. Sim, com certeza. E diante disso, né, agora que eu não sabia dessa questão que é a primeira vez que a Bíblia fala sobre prosperidade é justamente sobre um casamento, né? É, você vê que coisa. Mas muito, né? Informação super válida, não vou mais Muito esquecer. bacana. E diante disso, a prosperidade, como ela pode ser aplicada dentro do nosso casamento? Como que a gente pode ver, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que um casamento próspero é aquele que não vai ter situações difíceis, que não vai ter, né, momentos em que as pessoas vão se chatear, e eu falo que isso não existe, né? Muitas É, vezes você vê pessoas querendo vender uma perfeição, principalmente aqui nas redes sociais, né, pastora, que a gente vê é, muitas coisas muito maquiadas, muito bonitas, mas a gente tem que levar também como pessoas que servem ao Senhor a realidade, né? com Porque as certeza. pessoas também tenham essa firmeza de entender que um relacionamento, ele é feito também de renúncias, é feito também, né, de vontade de você fazer o melhor pelo teu próximo. Muitas vezes a gente olha ali na palavra que diz, ame o teu próximo como a ti mesmo, mas a gente não consegue nem amar o nosso esposo, que é a pessoa que está realmente tão ali É próxima, a gente não consegue verdade. ceder, não consegue, né, É. diminuir às vezes a gente. Então, como que a gente pode aplicar essa prosperidade dentro do nosso casamento de uma forma realista, sem que existam pessoas que ficam sonhando com conto de fadas? Bom, eu acho que a prosperidade, como eu disse para você, está muito ligada ao propósito, né? No caso do servo, Deus estabeleceu um propósito para ele, né, através do seu Senhor, que era arrumar a noiva para Isaac. Para o nosso casamento, quando Deus une o homem e a mulher, ele une com um propósito. Sim. Porque desde do Éden foi assim, né? Quando Deus criou Eva, ele criou a Eva com propósito, porque Uhum. ele criou Adão e viu que não era bom que Adão estivesse só.
Então ele criou a Eva para que fosse ajudadora, para que fosse a companheira, né? Para que fosse parceira em todo o trabalho, toda atividade, todo o propósito que Deus tinha para Adão, que era o quê? Administrar a terra. Uhum. Ser o gestor da terra, porque Deus criou esse planeta, que criou todas as coisas, e criou o homem à sua imagem e semelhança, e diz, agora você vai administrar, você vai ser o gestor. E Deus olhou para Adão e falou assim, vai ser muito difícil ele fazer isso sozinho, não é? E criou a mulher. Então eu acho que quando Deus separa uma mulher para um homem e vice-versa, é porque ele tem um propósito nessa vida. Todos nós temos algo, temos uma semente, temos um propósito, tem algo dentro de nós que precisa ser entregue para esse mundo, um propósito maior. Né? Tem os propósitos gerais, né, que a gente tem que atender, aquilo que Deus espera de nós, mas cada um de nós tem a sua individualidade, tem a sua história, tem aquele propósito especial que Deus determinou para as nossas vidas. Então, eu acho que prosperidade no casamento, acima de tudo, é cumprir o propósito de Deus para o casal. Por exemplo, deixa eu simplificar. Eu posso dar o meu exemplo, por exemplo, o meu exemplo do Lamartine. Quando eu conheci o Lamartine, ele já era seminarista. E eu comecei a namorar com ele, comecei a buscar o Senhor, até que Deus falou, eu não te dei um namorado, eu te dei um marido. E quando Deus me falou que tinha me dado um marido, eu falei, Senhor, o Senhor está me dando um pastor? Então eu vou ser esposa de um pastor? Naquele tempo não existia pastoras, né? Se fosse hoje, eu ia pensar, nossa, o Senhor vai me chamar como pastora, porque casar com um pastor, você vai ser alguém que vai caminhar junto. Sim. Pelo menos é essa visão que eu tenho. Então, eu entendi esse propósito e trabalhei para que esse propósito se cumprisse na minha vida, né? Todo o nosso caminhar, eu entendi que Deus chamou o Lamartine para o ministério e se Deus estava me colocando ao lado dele, ele estava me chamando também para o ministério. Então, eu procurei me preparar para isso, né? Eu entendi esse propósito, aceitei esse propósito e andei em parceria com ele ao longo desses anos. Eu acho assim que muitas vezes a gente tem que perceber, discernir o propósito maior. Por exemplo, no casal, às vezes Deus tem um propósito, não é que é um propósito maior, mas um propósito principal para um dos cônjuges, né? E o outro vai ser aquele suporte, aquele parceiro. Isso pode acontecer na vida da mulher como na vida do homem. Por exemplo, quando Deus chama Abraão. Deus chama Abraão e diz que ele vai ser pai de multidão, né? Pai de multidões, que seria pai de nações. E ele entendeu que ele iria ter um filho. E aí, com os anos passando, primeiro ele apresentou Eliezer, que era o servo que foi criado na casa dele. Falou, Deus, olha, quando Deus aparece para ele e fala assim, eu vou te fazer pai de nações, ele fala, olha, aqui está o meu servo, Eliezer. Aí Deus diz, não, mas eu não tenho propósito com ele. Aí depois ele tem um filho com a serva e nasce Ismael, né? A serva egípcia. E aí Deus aparece para ele e fala, olha, eu vou te fazer um pai de nações. Pai de nação, uma nação sairá de ti. Aí ele fala, tá aí Ismael. Aí Deus fala, não será ele a sua descendência. Até que, se você olhar a história, um ano antes de nascer Isaac, que o anjo do Senhor aparece, né? Junto com os outros 3 anjos diante de Abraão. Eles vão até para destruir Sodoma e Gomorra, mas eles levam a notícia que eles seriam pais. Primeiro ele fala a Abraão e naquele momento ele revela que Sara seria a mãe do descendente. Por isso que Sara, quando ouve, ela ri, né? Porque ela pensa, puxa, nessa idade terei eu prazer com meu marido? Ou seja, será que eu serei capaz ainda de conseguir, né, passar por esse milagre, gestar um filho, gerar um filho? Então Deus mostra o propósito maior. E o propósito maior estava ligado a quem? A Abraão e Sara. E naquele momento ele diz para Sara, você vai ser mãe de nações.
Então a gente percebe aí que quando Deus tem um propósito para o Propósito. marido, ele tem um propósito para a mulher, ele não exclui a mulher. Tem muita mulher que acha que Isso. é uma parceira só para estar ali, para ajudar em Uhum. algumas coisas. Não, você faz parte, sabe, daquele propósito maior que Deus tem para este casamento, né? Deus tem uma parte para o homem, uma parte para a mulher, mas tem um propósito para os dois. Algum vai, talvez, ser, digamos assim, o protagonista, não em importância e valor, mas talvez ir à frente, não é? Por Isso. exemplo, Abraão foi o líder, foi o chefe, né? Foi o patriarca, mas ele não podia gerar a descendência sem a mãe da fé. Tanto é que lá em Hebreus, quando fala Que dos lindo grandes isso. heróis da fé, ele não cita só Abraão. Ele cita Sara, porque Sara Aham. creu e foi capaz de gerar, né, aos 99 anos. E você vê, né, pastor, mesmo ela tendo feito, tentado dar um jeitinho, né? É, Oferecendo a serva, mesmo assim o Senhor ainda olhou com um olhar de misericórdia e falou: ela não sabe o que ela está fazendo, e não ela deixou de citar. É exatamente, lindo porque isso. Deus foi mostrando, Deus foi revelando ao longo do tempo. E às vezes isso acontece também nos nossos relacionamentos. Por exemplo, o seu marido é médico, né? Sim, Ele é o maior provedor da sua casa. sim, Então, mas isso não exclui você. Você tem não, que entender o propósito de Deus para sua vida. Deus te deu o marido cujas habilidades naturais e espirituais é para abençoar essa geração, a terra, através do dom dele, curar as pessoas, cuidar da sim. saúde das pessoas. E você está ali para ser uma ajudadora, para ser suporte. Então, você entendendo esse propósito, o que você faz? Você tem que procurar ajudá-lo o máximo possível. Se adaptar às necessidades dele, aos horários dele, Sim. né, a tarefa dele. Não que as suas tarefas individuais, vocês vão fazer muitas coisas juntos. Não que os propósitos especiais, por exemplo, você é uma influenciadora, né, digital. Sim, Isso é tão importante quanto o que ele está fazendo. Mas não que isso seja menos importante. sim. Mas você entendendo o propósito maior, você vai se adequando, né? É uma caminhada, né? Onde Um um ajuda o ajudando o outro. outro. Então é muito importante que isso, sabe, essa mentalidade venha para o casal, para eles lutarem por um propósito único, né? Que acima de tudo é agradar ao Senhor, é cumprir o propósito através É da sua verdade. atividade, onde você trabalha, na educação, na saúde, na política, sei lá, nos negócios. Talvez você seja um mero profissional que vai fazer as ruas, ou você vai ser uma cozinheira, não importa o que você vai Sim. fazer. Sabe, o que o seu marido está fazendo? Como que o casal vai alinhar as atividades com um propósito maior? Né? Entender, às vezes, aquela pessoa que precisa ser um suporte para a outra. Por exemplo, muitos casais entram em conflito porque um caminha para um lado, outro caminha para o outro. Isso. Não é? Hoje em dia que as mulheres elas têm saído para trabalhar, então o que, que acontece? Isso não ouvi de cristão, isso eu ouvi de pessoas que estão aí, até que não têm a nossa mentalidade da palavra de Deus, mas entende a realidade do homem e da mulher. Que os dois saem, os dois batalham pelas suas, né, carreiras, Uhum. e não tem um no outro esse suporte, mas os dois lutam por si. Não caminham no Vira propósito uma único. divisão, né? Cria uma divisão, às vezes cria uma competição, no momento onde você tem que decidir para que lado você caminha, né? Quando um precisa mudar, precisa de uma promoção, quando um precisa sair, o outro precisa ficar, o que vai ser prioridade, entendeu? É aí que entra a gente ceder, né, pastor? Porque o relacionamento ele também é feito de momentos onde a gente precisa ceder. E o mais maravilhoso disso tudo que você está falando é que a gente, na caminhada, Deus ele vai nos mostrando novas coisas para que um vá apoiando o outro, né? Com certeza. Isso que é o mais incrível. Por exemplo, agora falando de você e do pastor Lamartine, vocês estão iniciando um novo projeto, né? Que é Isso. da igreja da IA Church, pelo mundo todo.
E com Eu certeza acho. você está sendo essa ajudadora dele, né? Você está É, trabalhando junto, você está incentivando. Quando ele teve a visão, com certeza você foi a primeira pessoa que falou, vamos com orar certeza. por isso. Então, assim, é isso, gente. Não é simplesmente algo que você olha hoje e pensa, ah, vai ser assim pro resto da vida. Não. O propósito, ele é feito de fases. E o casal, ele vai vivendo essas fases, etapas juntos, né, pastora? É verdade. Então, eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, a gente vê a grande pregadora Joyce Meyer. Eu acho que as Uhum, mulheres que nos acompanham, talvez, né, a maioria possa sim. conhecê-la já. Então, você percebe que Deus deu um chamado para ela ser pregadora e como o marido dá suporte a ela. E toda Muito. a família, a maioria da família dela, dos filhos, já estão envolvidos no ministério Uhum. dela, que se tornou grande. Eu acho que é o maior ministério feminino, né, de mulher no mundo todo. É verdade. Então, eu sei assim que é um exemplo onde ela é muito grande, tem pessoas que talvez estejam nos ouvindo que têm uma vida mais simples, né? Mas Sim, não menos importante. Porque a importância que Deus tem para o chamado é para todos nós. Todos é, nós ocupamos um lugar, ocupamos um espaço, né? Temos um dom, temos algo a oferecer a essa geração que nenhum outro pode fazer. é Então, verdade. todos nós somos importantes. A gente Aliás, só a precisa palavra de entender Deus diz que o dedinho que está lá embaixo, né, deveria isso. receber maior honra do que aquele que aparece, É porque todos verdade. são importantes. E- Então, o primeiro aspecto que eu quero dizer para as mulheres é isso: entenda o propósito para você prosperar, né? Para você te aliar, para você prosperar nessa parceria, não é? Mais Sim, importante da sua vida, que é encontrar sua cara metade. é Não é verdade. verdade? Eu digo que o melhor lado de você é o outro, não é? É, é verdade. Quando você ama, é assim que você Com sente, né? certeza, é isso mesmo. Eu falo para É o isso mesmo. Amadine, ele é a melhor parte de mim. Então é É, isso aí. Mas, em segundo lugar, quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, você tem que entender que Deus é por você, né? Lá no Salmo 127, que fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos os que uhum, edificam, porque você tem parceria com seu marido e no caminho, no processo de cumprir o propósito, você tem Deus do seu lado. Deus é quem vai edificando a casa. Deus é quem vai protegendo você. Se o Senhor não for por você, quem será por você? Mas a palavra de Deus diz que Deus é por nós. Quem será contra nós? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, nesta caminhada para o cumprimento do propósito, o que acontece? A gente tem Deus do nosso lado, mas tem os nossos opositores também, que sim, são os inimigos de Deus, que passam a ser os nossos inimigos, que é Satanás e os seus demônios, os seus servidores. Então, no caminho, no propósito, a gente tem que entender que a gente tem uma batalha espiritual, né? sim. Isso é muito importante para que nós prosperemos, porque toda vez que uma dificuldade, que uma luta se apresenta, nós temos que ter discernimento espiritual, que por detrás disso tem uma guerra que quer nos paralisar, que quer nos derrotar, que quer impedir o cumprimento do grande propósito de Deus para as nossas vidas, para o marido, É, para a se esposa, todo né? mundo tivesse esse discernimento, né, pastora? E é muito importante, porque, por exemplo, quando um casal às vezes começa em crise entre si, né? Marido contra mulher, mulher contra marido, por qualquer razão. A gente tem que entender, as mulheres que estão nos ouvindo, elas têm que saber que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, como diz a palavra. Então, a sua luta não vai ser contra o seu marido. Uhum, Mas a sua luta vai ser contra os demônios, contra as armadilhas, as artimanhas de Satanás, não é? Porque ele engendra um plano para te destruir, para destruir a todos nós, em particular, e o nosso relacionamento, a nossa casa. Então você tem que olhar para a situação de luta, discernindo que a sua luta é contra o seu inimigo e que Deus está com você. Peça discernimento a Deus. O que está por trás de tudo isso, né? Comece a orar, comece a clamar a Deus. isso. Às vezes Deus vai te dar uma revelação, converse com seu marido.
Às vezes você vai entender, por exemplo, que ele está passando por uma dificuldade que ele não teve coragem de falar para você, não é? E então você tem que orar, você tem que preparar todo o ambiente para que ele esteja disposto a conversar com você, a se abrir, a te envolver nas suas questões. Tem muita gente que já tem intimidade, se Para Deus ir abre. dando estratégia, né? De como Por exemplo, fazer. eu percebo, a Lamartine, a gente tem muita intimidade, somos casados há muitos anos, mas muitas vezes, quando ele sofre alguma coisa, ele gosta de digerir primeiro para depois falar comigo. Mas eu já Uhum. percebo logo que alguma coisa diferente tem. Né? A gente já conhece, já sabe se está Já. bem, se não está. Eu conheço o olhar, eu conheço, por exemplo, quando ele senta no piano. Eu sei quando ele senta no piano e começa a tocar, qual é o humor dele naquela hora. Olha Se que ele coisa. começa a tocar uma música lenta, calma, é porque ele está bem. Quando ele começa a tocar uma coisa muito agitada, é porque ele está querendo Agora descarregar alguma nas tensão. lives dele de adoração, a gente também já vai ficar sabendo, já, olha. É verdade. Então, assim, a mulher, ela tem a sabedoria que vem do alto, se ela buscar. A sabedoria é algo que a gente tem que desejar, né? Como a palavra expressa lá em Provérbios, sabedoria você tem que buscar, você tem que andar pelas ruas e buscando aquela coisa mais preciosa É que é a verdade. sabedoria. A mulher, ela tem condições de buscar a sabedoria. Aliás, a palavra de Deus diz que a mulher que adquire a sabedoria, ela edifica a sua casa. A mulher sabe edificar a sua casa e a tola derruba com as próprias mãos. Então, a mulher do Senhor, a mulher que conhece ao Senhor, tem que buscar essa sabedoria para discernir essa guerra espiritual, para discernir os momentos, como falar, a hora de falar. Por exemplo, tem mulher que está percebendo a tensão, mas em vez de se calar e se retrair um pouco e orar para depois conversar, não, já entra no bate-boca, sabe? Então a gente não pode. Marido tá tenso, comece a discutir. Se você percebe que por algum motivo de trabalho, ou porque ele está enfermo, ou porque ele está por alguma luta muito grande, você entrar em qualquer discussão com ele, você vai arruinar o seu relacionamento. Só Então, piora a situação, só né? piora. Então, busca a Deus sabedoria, espera o melhor momento, espera ele descansar, espera ele comer, espera ele relaxar para conversar, entendeu? Não fica batendo boca, sai, vai orar, vai procurar outra coisa. Então, tudo isso a gente vai adquirindo com os anos e com o conhecimento de Deus e a presença do Espírito Santo. Porque a Então, sabedoria ela também tem muito a ver com bom senso, né, pastor? Então, quando a gente tem o bom senso, a gente consegue também perceber, entender, né, o que está é, acontecendo, discernir. Acho que deu pronto, uma paradinha. Foi. deu uma paradinha. Não, na verdade, a sabedoria é aplicar bem o conhecimento. A sabedoria vem quando você busca a Deus e entende os seus mandamentos. Mandamento não é coisa chata. Mandamento é direção. Mandamento é o melhor para você. Porque quando alguém, por exemplo, o construtor, aquele que inventa o liquidificador e traz as instruções, se você ler as instruções, você vai fazer com que aquele aparelho, né, aquele eletrodoméstico, funcione de maneira mais adequada possível. Sim. E os mandamentos de Deus, quando você se expõe a Ele, entende o que Deus espera de você e você vive aqueles mandamentos, você vai viver da melhor maneira que é possível que você viva e que você vai prosperar. A gente vê lá quando Deus deu a lei para Moisés, ele garantiu: você está diante de uma opção. Escolhe a bênção ou a maldição. Você vai ser abençoado se você ouvir, se você praticar os mandamentos. E você vai ser amaldiçoado se você desobedecer. E na vida do relacionamento é assim, a sabedoria você adquire quando você conhece aquilo que Deus quer, através dos seus mandamentos, e quando você os aplica com discernimento. Sim. Né? Que horas eu vou viver tal realidade? Isso. Então, entendeu? Então você é esse bom siso que você falou, Uhum. é ter o conhecimento e aplicar o conhecimento de forma mais adequada. Então a mulher de Deus, ela tem que buscar sabedoria, né?
Sim, todos nós, né? Mas a gente, dentro do relacionamento, eu falo que a mulher, como ela é mais sensível, né, pastora? A gente consegue, às vezes, captar algumas coisas. E a sabedoria ainda nos traz mais isso, né? E ela tá disponível pra gente. A palavra diz que a gente pode pedir a sabedoria, né, do Senhor. Com certeza, é isso mesmo. E nessa batalha espiritual, para cumprir o propósito, a gente sempre tem que buscar se revestir do Senhor, né? A armadura de Deus, Uhum. buscar a presença, ter uma vida de oração, isso é muito importante. Tem uma vida de oração, cria uma rotina de oração, você tem que se fortalecer, não é? Para ser um arrimo na sua casa. Eu acho que a mulher tem essa condição de Uhum. discernir, como você falou, a gente tem um olhar muito mais amplo, não é? A mulher usa todas as áreas do cérebro. Sim. O homem é muito compartimentalizado. Uhum. Então, a mulher, ela tem muito mais discernimento espiritual. Eu creio assim. Sabe? Não que o homem não tenha, um homem de Deus, por exemplo, como os nossos maridos, eles recebem muita direção de Deus, não é Sim. isso. Mas muitas vezes Deus nos usa porque a gente está, às vezes, com mais tempo, tem condições de buscar, não é? Então Deus vai nos mostrando, a gente vai gerando em oração para que a gente prospere, para que o nosso marido vá longe, prospere, os nossos filhos possam crescer, né? Possam ser o melhor deles mesmos. A gente tem que gerar tudo em oração. Eu gosto de gerar tudo em oração. Tá aí uma intercessora nata, né, Eu pastor? sou uma pessoa que faço campanha de oração. Por exemplo, agora eu terminei 3 dias de consagração. Deus me mostrou Ah, tanta que coisa. delícia, muito bom, Orei por né? mim, pelo meu marido. Olha, pelo Lamartine, eu já fiz muitas campanhas de oração. Mas um dos pontos que eu quero falar aqui, vou incluir a oração, é você focar no outro. Um casamento que prospera é quando você não foca em si mesmo, mas no outro. Esse é um dos grandes segredos. Porque se você entrar no casamento focando em você e na sua felicidade, e ele fizer a mesma coisa, cada um vai ficar isolado. Mas se um olhar para o outro e houver essa troca, vai haver união plena. É Então, isso. na verdade, o casamento que prospera é quando você foca no outro. É quando você busca a felicidade do outro. Tem um texto que fala lá em Provérbios 31, que fala sobre a mulher sábia, que eu gosto muito, que diz assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Que a mulher sábia faz bem ao seu marido e não mal todos os dias da sua vida. Ou seja, quando você acorda, quando você vai viver o seu dia, você tem que pensar: qual é o bem que eu vou fazer para o meu marido Isso. hoje? Se você começar a exercitar isso e fizer o bem para o seu marido, sabe? Quando você semeia, você colhe. Essa é uma lei espiritual. Porque se você ficar esperando, você não tem poder de agir no outro. Você só tem poder de agir em você. E que a sua vida e as suas ações sejam semeaduras para que Isso. você possa colher. Então, foque no outro. Foque em fazer o outro feliz. Foque o bem para o outro. Né? A gente, hoje em dia, a mulher, ela está sendo ensinada pelo mundo que ela tem que buscar, não só a mulher, todos, Ai, mulher e pastor. homem. As pessoas têm que buscar o seu bem-estar e a sua felicidade. Então, quando o outro não corresponde, tchauzinho, É, isso né? mesmo. Uhum. Mas, se a pessoa fizer assim, ela vai entrar em vários relacionamentos, se ela tiver essa conduta, e vai sair deles. Porque Pastor. dificilmente ela vai encontrar uma pessoa que a satisfaça em todas as suas necessidades. E você sabe que é muito importante, né? O que você está falando e principalmente o que você está explicando, pautado na palavra. Porque nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão cada vez mais egoístas e elas querem, se te faz feliz, está tudo bem, não importa o que seja. E a É, gente vê muitas vezes cristãos agindo assim. Se é te faz verdade. feliz, faz. Mas a gente tem que saber que o nosso manual de vida não é o se te faz feliz, é o que Deus tem pra gente. Porque quando a gente obedece, aquilo que o Senhor tem para nossa vida é muito, infinitamente maior, né? Muito. E diante disso, pastor, eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres falando sobre questão de relacionamento, até por isso eu te convidei, porque eu falei, olha, acho muito importante, né? Que uma pessoa venha falar com autoridade e coisas assim, querendo que eu resolvesse. A gente pode até falar, a gente pode até aconselhar, mas eu entendo
que nada como a oração, como você Com disse, né? certeza. E aí eu falei, Senhor, me dá uma estratégia para ver o que eu posso fazer por essas mulheres. E aí Deus pediu para eu começar a iniciar uma live de oração. Que Aí eu legal. tô fazendo todas as sextas, às 9h05 da manhã. Eu Porque entrei assim, sexta-feira passada. entrou? Ai, que bênção, que Eu não bênção. Quero te fiquei tanto convidar um tempo. dia ainda para você Isso. entrar para orar por elas. Porque Ótimo. assim, a gente tem um coração de conversar e tudo, mas só o Senhor conhece o problema de cada um, né? E como a senhora disse agora, é a oração é que leva a É, gente no lugar onde o Senhor tem, aquilo com que Ele tem certeza. para nos entregar, né? É isso mesmo. E um conselho é esse para as mulheres. Além da vida de oração, é entender que você não muda o outro. Quem muda uma É o pessoa é só o Espírito Santo. Espírito Santo. Então, quem você tem que acionar é o Espírito Santo. Não Uhum. adianta você impor a sua vontade. Não adianta, você não consegue transformar o outro. Quem transforma o outro é o Espírito Santo. Por Isso. isso que a gente tem que colocar diante de Deus as nossas causas, Uhum. né? Se o seu marido não te trata bem, se ele não cumpre as suas expectativas, o que você tem que fazer? Não adianta você ficar discutindo com ele. Se você já falou, eu acho assim, você tem que conversar, tudo tem que ser Uhum. regado na comunicação. Você não pode ter uma expectativa e não falar, porque às vezes ele não sabe, né? Você comunica, mas se aquilo não se resolve só numa conversa, né? Se ele não muda depois disso, depois que você deixa muito claro aquilo que você deseja, não adianta você entrar numa guerra com ele. Você tem que entrar numa guerra espiritual. Você tem que entrar numa guerra com Deus e pedir para que Deus intervenha na sua história, intervenha no seu relacionamento, entrega ele para Deus e Deus vai fazer na vida dele, entendeu? Então, o conselho que você deve dar, e eu sei que você deve estar dando esse conselho, é: você não transforma o outro, você transforma Isso. você mesmo. Então, esteja aberto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, né? No relacionamento, para que as coisas possam caminhar bem. E o Isso. outro, você entrega para o Espírito Santo. Deixa Deus Porque te às vezes a mudar gente tem uma primeiro, né? perspectiva da situação que não é real, que é até Uhum. mentirosa, não é verdade? Com certeza. E aí Porque às Deus vezes o vai problema trazer tá no teu caráter também. Às vezes Deus quer moldar você primeiro, né? muito. Gente, quando você começa a orar, a primeira pessoa que Deus trabalha, que o Espírito Santo trabalha, é É, você mesmo. é. Tem um livro que chama O Poder de Oração da Mulher. É muito conhecido, agora esqueci a autora. Ela fala assim que ela começou a orar pelo marido e Deus começou a mostrar as coisas que ela precisava mudar. E quando ela mudou, Deus começou uma obra na vida do marido. Então, muitas vezes isso acontece conosco também, não é? Aconteceu comigo exatamente isso, pastor. É, tá vendo? E o Eu Espírito Santo fala mesmo, viu? Ele falo, fala e fala mesmo. eu também, quando fui exposta à palavra de Deus, logo no começo do nosso casamento, que eu comecei a estudar no seminário sobre lar, né, lar cristão, Deus Sim. falou muito comigo que o meu posicionamento e a minha atitude com Lamartine não era correta e que eu precisava mudar. E eu comecei a mudar e o nosso relacionamento fluiu muito mais. Então, sempre quando ele dá esse testemunho, ele diz que eu mudei primeiro. Que lindo. Mas eu mudei primeiro porque eu fui ministrada pela palavra e me posicionei segundo a palavra. Então é isso que tem que acontecer, sabe? A Não existe obediência. mágica, É. porque tem mulheres que querem que caia do céu a Uhum. solução, né? Então ora, pede oração, como se o milagre fosse acontecer. Assim, lógico, o milagre acontece, mas o milagre passa pela sua transformação. E pela Tá aí o transformação. fruto, né? O fruto da tua obediência, 38 anos de um casamento próspero, que vocês estão caminhando é agora para iniciar um novo tempo, Um né? novo Daquilo que o Senhor tempo. entregou. E E assim, gente, a pastora Lilian, ela é o verdadeiro, como que a gente pode dizer, exemplo de que a beleza, né? Aformosei o rosto, a beleza da mulher. Tô obrigada. falando, porque é nova, bonita, vó já, e com tudo aí para começar, para apoiar. Então, pastora, a gente tem 10 minutinhos aí do nosso horário.
Eu Que sei que ótimo. a gente pode, de repente, combinar uma segunda parte, porque Boa. realmente tem assim, sabe, tem muita carência nesse sentido, sabe? Eu sei que Com certeza. não é pouco, o tempo é pouco para tanto conteúdo que a senhora tem para depositar sobre as nossas vidas. Mas eu quero pedir para que você ore por nós, primeiramente, e para te agradecer mais uma vez por você estar disponibilizando do teu tempo. Quero aproveitar aqui para convidar vocês que estão aqui, mulheres que estão dispostas a buscar o Senhor, que estão também dispostas a investir na família de vocês, para que estejam amanhã. Todas as sextas-feiras eu estou fazendo essa live de oração, às 9h05, porque eu entendo que a gente pode, né, doar o nosso tempo e estar orando juntas, quando a gente tem poder na unidade, né, pastora? Com certeza. E que bom que você estava sexta-feira passada. Vem também Eu de vou, novo. eu vou entrar amanhã, Seja a nossa intercessora. Vamos juntas. 9h55? É, nove, é. Aham. Tá, pode Nove e deixar. cinco. 9h05 nove e da cinco. manhã. Nove e Ah, tá. cinco. Isso. E Eu aí. amo fazer campanha de oração. Aí, que coisa Para mim, boa. o que funciona é campanha. Você tem que determinar um tempo de oração com objetivo específico. E é muito importante ter mesmo. Escrever, listar e ficar ali orando até Isso. acontecer. Você sabe que eu fiz um caderninho. Gente, olha, quando Deus me direcionou para fazer isso, eu falei, eu vou fazer com excelência. Porque tudo que a gente faz para o Senhor tem que ser com excelência. Então, para todo mundo que está participando, eu disponibilizei um caderno de oração. É bem lindo, assim. Vocês entram no Telegram. Acabando a live, eu vou deixar o link para vocês entrarem lá. Tá. E aí vocês têm um acesso, onde tem uma playlist no Spotify que eu preparei para vocês, para momento de oração em casa. Tem essa listinha, pastora, para você colocar todos os seus motivos de oração, porque é um guia, né? É uma colinha. A gente sabe que durante a nossa oração Deus vai trazendo coisas. Com certeza. Mas assim, tem os motivos de agradecimento, orações atendidas, porque a gente tem que também guardar aquilo que o Senhor faz por nós. E eu tô crendo que é um tempo que Deus vai levantar mulheres mesmo com esse coração de orar. E fico muito feliz de ter a senhora lá, porque, olha, eu vou te falar, não é brincadeira, né, pastor? Sexta-feira passada, eu saí com uma dor de cabeça. Você não tem noção. Um mal-estar, um peso. Quando você começa a orar, você carrega, né, todo o peso das pessoas pelas quais você está intercedendo. Exatamente. Né? Mas eu não temo, porque eu sei que foi direcionamento de Deus. E você é chamada por Deus, Deus está te dando algo excelente, isso é muito importante. Então eu convido vocês para estarem comigo amanhã, 9h05 da manhã, para esse tempo de oração, que é a live Maravilhosa Luz. Vamos ser todas mulheres iluminadas do Senhor. E vamos encerrar agora com a pastora Lilian orando por nós e dando essa bênção, né, dessa mulher aí que tem testemunho para dar, que é uma mulher apoiadora, uma mulher que está construindo um legado junto com o marido dela. Isso sim é prosperidade, né, pastora? Com certeza. E quando o casal anda em unidade, né, se acerta e tem unidade de fé e de propósito, você vai prosperar em todas as áreas. Amém. Você vai prosperar materialmente, emocionalmente, você vai consolidar o seu legado, né, trazendo uma geração de filhos e netos abençoados. Então, é isso que Deus quer para as nossas vidas, Amém. Né? Glória Mas antes de orar, eu também quero fazer um convite para todas que nos ouvem, para me acompanhar no meu Instagram. E eu tenho um canal do YouTube também. Maravilhoso, né? Seu canal, pastor. Eu comecei agora na quarentena a trabalhar o canal, mas tem uma série sobre casamento. Sim. As pessoas podem ir lá também ouvir Gente, é ótimo o canal dela. E é gostoso de ouvir. Eu gosto que dá paz. A senhora vai explicando e a gente vai ouvindo. É tão gostoso. O Martinho fala todo assim, eu já sou mais calminha. Não, mas é muito bom. Aqui em casa, ó, YouTube, eu falo assim, não tem mais nada. A gente só dá você, o pastor Lamartine, o pastor Antônio Júnior, é o meu pastor Theo, né? Que a gente assiste bastante. Vagnão, Rafael, fala, gente, olha, muito gostoso, porque já tá entrando até no looping aqui do YouTube. Isso. Por falar nisso, gente, vamos lá, né? Daqui a pouquinho, o pastor, 9h, né? Isso. Pastora. Pastor Lamartine vai fazer uma live. No YouTube, isso, corre lá pro YouTube do pastor Lamartine. Eu não sei se é no YouTube ou no Instagram com o Rafael Bittencourt.
É? Ah, então É, corre, acho que no Instagram dele deve ter, né? Eles vão falar isso, sobre as eleições americanas. isso. É A muito gente bom. não Homens pode de perder Deus e homens muito instruídos. Isso é muito bom. isso. Então vamos orar, pastora? Mas eu quero orar, você que está nos ouvindo, você mulher, homem, eu creio que a maioria de mulheres que nos seguem, saiba que Deus te ama, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para o seu relacionamento, para o seu casamento, para o seu lar. Deus é aquele que está com você. Se o Glória a Senhor não Deus. edificar a sua casa, em vão trabalho, em É vão verdade. você trabalha, o seu marido trabalha. Então temos esforços pessoais, mas Deus é aquele que consolida. Por isso agora, em nome de Jesus, eu clamo pela ação Amém, poderosa de Senhor. Deus sobre os lares, sobre as Em vidas que Jesus. nos ouvem, sobre a vida das mulheres, dos homens. Eu peço agora, Senhor Deus, segundo a tua palavra, que sejamos revestidos do poder do Senhor, revestidos do poder, da graça, da presença maravilhosa do Senhor, que dissipa as trevas, que quebra todas as amarras com o mal, que cura as nossas vidas, que cura as nossas feridas. Senhor Deus, em nome de Jesus, para aquelas que estão nos ouvindo e que precisa de reconciliação, que Jesus. precisa de Oh, crescimento. Jesus. Senhor Deus, que o Senhor possa visitar com atuação poderosa, que o Senhor possa trazer discernimento, que o Senhor possa abrir os olhos, que possa, Senhor Deus, que cada uma de nós possamos contemplar o Senhor Amém, e a Senhor. sua verdade e tudo que está de trás, por trás espiritualmente, todas as coisas que nos Amém, envolvem, Jesus. para que possamos, Senhor Deus, nos posicionar com o Senhor, nos posicionar Amém, com a sua Deus. direção, com sua palavra, porque o Senhor colocou diante de nós a Amém, Jesus. nossa escolha, Senhor Deus. O Senhor disse: escolhe, pois, a bênção ou a maldição, a obediência ou a desobediência, e nós declaramos agora a nossa obediência ao Sim, Senhor, Deus. que nós queremos estar Uhum. alinhadas à tua palavra, à É tua verdade. verdade, à tua vontade. Senhor Deus, em Cristo Jesus nós te pedimos, visita agora cada lar. Sim, Senhor Jesus. Deus, entra com a tua ação Espírito Santo, poderosa, que faz o a teu tua Espírito possa visitação, entrar em cada Espírito lar e começar uma obra de Santo. restauração, É verdade. obra, Senhor Deus, de avanço, obra, Senhor Deus, de Sim, prosperidade, Espírito porque Santo. aos teus filhos pertence a Visita, prosperidade, Espírito te Santo, saliar os quando vamos com o corações, Senhor, Espírito pelo Santo. Senhor, agindo segundo o teu poder e a sua Oi, Senhor. força, Senhor Deus, a tua resposta é a nossa vitória, porque nós somos mais do que É vencedores no verdade, Senhor, Senhor, em em ti, Cristo Jesus. Jesus. Em ti. Senhor Deus, eu te peço também pela Thaisa, que o Senhor a Amém. fortaleça, que o Senhor abençoe o seu trabalho, que o Senhor possa cada vez mais levantá-la, Senhor Deus, para influenciar esta geração. É o que eu te peço em Cristo Em Jesus. nome de Amém. Jesus. Amém. Que Glória a delícia.